bem, professor Alencar na área. Vamos iniciar aqui a resolução das questões da prova do vestibular tradicional da UFT/UFNT 2024.1. Cara, que provinha da hora, viu? Então vamos resolver as questões de química e obviamente iniciando ali pela questão 29. Vem comigo. Vamos lá. Questão 29, professor. Questão da hora. Vamos ver qual foi o conteúdo abordado. Bora. Olha que questão legal. Questão 29. Muito bem. Então, questão 29 no ar. Olha só o que ela diz aí para nós. Ela diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vamos aqui de amarelo. Beleza. O sulfato de cálcio dihidratado, que é esse cara aqui, tá? Ele pode perder as águas de hidratação sob aquecimento. Em certa temperatura, em um sistema isolado, tem seu equilíbrio químico. Então, aqui nós temos um equilíbrio 1, tá? Beleza. Olha só o que ele diz agora. Ele diz o seguinte: a reação inversa, com metade da quantidade molar, forma o equilíbrio químico 2. Então, nós temos aqui a equação 2. Daí, vamos aos pontos finais aqui que ele coloca. Ele diz assim, a constante de equilíbrio Kp1, tá? Da equação 1 é igual a 16. Então, essa equação 1, ela tem um Kp1 igual a 16. Beleza. Considerando os equilíbrios químicos das equações 1 e 2, na mesma temperatura, isso é importante lembrar, tá? Porque a constante, ela sofre alteração se a gente mudar a temperatura, tá bom? Aí ele pergunta, o valor correto da constante de equilíbrio Kp2 da equação 2 será quanto? Então, vejamos. Aqui ele coloca uma situação em que nós temos uma reação 1, né? Essa reação aqui, ok? Onde nós já temos o valor da constante dela. Aí o que ele pegou? Ele pegou esta equação 1 e fez algumas alterações. Primeiro ele inverteu, né? Para vir aqui para a equação 2, você vê que ele inverteu, tá? Vou até colocar aqui, ó. Ele inverteu, beleza? E também você vê que os índices aqui, ó, os coeficientes estequiométricos, foram divididos por 2. Então, ele divide todo mundo por 2. Dividir todo mundo por 2 significa dizer que ele multiplicou por meio, né? Deixa eu até apagar aqui para ficar melhorzinho. Vai ficar mais... Aqui, deixa eu escrever do outro jeito aqui. Então, ele multiplicou por meio. Beleza, então ele fez essas duas alterações da equação 1 para a equação 2. Beleza? Professor, eu já entendi. Então, ele quer encontrar o Kp2 com base no Kp1, mas com essas alterações. Exatamente. Então, professor, como é que fica, então? Como é que fica isso? Tá. Veja bem. Quando você inverte a equação, você tem um efeito em cima da constante, tá? Qual é esse efeito, professor? Vou mostrar aqui para você usando uma equaçãozinha mais simples, tá? Porque depois que você entende os efeitos, aí pode ser para qualquer equação. Você só precisa verificar quais foram os efeitos que ocorreram para que mudasse, então, essa reação, tá bom? Então, vem aqui comigo, presta atenção. Vou colocar aqui de uma outra cor, vou colocar aqui de azul, vou aumentar bem que aí, pronto. Então, vamos lá, ó. Imagine que você tenha A em equilíbrio com B, tá? Aí eu digo que o Kp disso aqui, né, vou botar aqui um Kp1,
é igual a 2. Tá bom? Agora, bora inverter. Bora inverter a equação? Bora. Então, vai ficar agora assim, ó. B para A. Aí eu pergunto, qual é o KP2 disso aqui? Como é que eu resolvo, professor? Cara, primeiro tu monta a equação do KP1. Quem é o KP1? O KP1 é a pressão de B sobre a pressão de A. Ok? Então, é verdade, professor. E o KP2? O KP2 é a pressão de A sobre a pressão de B. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo daqui para cá? Você vê que o numerador subiu, né? E o denominador desceu. Quando isso acontece, significa dizer o quê? Que a equação foi multiplicada ou foi elevada, fica melhor, elevada a menos 1, tá? Ah, professor, é verdade. Então, veja bem, se o KP1 é igual à pressão de B sobre a pressão de A, então se eu fizer assim, ó, KP1 elevado a menos 1, eu teria o quê? Pressão de A sobre a pressão de B. Então, é verdade, professor. O A vai subir e o B desce. E quem é o A sobre o B? É o KP2. Então, eu tenho que o KP2 é igual ao KP1 elevado a menos 1. Então, toda vez que você tiver a inversão, significa dizer que a nova constante ela será igual à constante anterior elevada a menos 1. Professor, então entendi. Então, eu já sei. Deixa eu botar aqui outra cozinha. Vou botar aqui de verde. Então, eu sei que quando inverter, né, que aí nesse caso aqui ele inverteu, né? Então, eu já sei que eu terei que elevar a menos 1. Exatamente. Ok? Então, essa é uma primeira explicação. Segunda explicação é a gente fazer o seguinte. Professor, se for só multiplicado, né? Como é que fica? Vamos ver agora. Então, imagine que você tem agora o seguinte. Vou fazer A de novo. B. Aí nós temos aqui um KP1 igual a 2. Agora eu vou fazer assim, ó, 2A. Vai multiplicar também 2B. Multiplica tudo. Então, o nosso KP2 vai ser igual a quanto? Professor, parece que ficou mais difícil agora, né? Não. Ó, como é que a gente vai fazer a constante aqui do KP1? KP1 é igual a pressão de B sobre a pressão de A. E o KP2, como é que ficou, professor? Ficou a pressão de B elevado a 2 sobre a pressão de A também elevado a 2. Professor, o que foi que mudou daqui para cá? Você percebe que tudo foi elevado ao quadrado? Então, eu posso afirmar o seguinte, certo? Eu posso afirmar o seguinte, que o KP2 nada mais é que o KP1 é elevado ao quadrado. Concorda? Isso bem daqui, ó, PB sobre PA. Isso aqui, ó, PB sobre PA. Não é o KP1? E elevado ao quadrado embaixo, elevado ao quadrado em cima, não é a mesma coisa que elevado ao quadrado lá fora? Verdade. Então, o número que você multiplica, ele se tornará o expoente, bom, expoente da constante anterior para a constante atual. Ok? Muito bem, professor. Então, resolvendo agora a nossa continha, nós temos o seguinte, tá? Presta atenção. Te liga. Vou botar aqui de azul. Te liga.
constante Kp2 é igual a Kp1. Tá. Quais são os efeitos que ocorreram? Foi invertida, né? Inverteu. Então, vai ter que ser elevado a menos 1. Tá. Foi multiplicado por meio. Então, ela também é elevada a meio. Beleza. Então, o que nós temos? Kp1 menos 1 vezes meio é menos meio. Muito bem, professor. Então, professor, vamos lá, né? Qual é o valor de Kp1 que ele deu? O valor de Kp1 que ele deu é 16. Então, vai ser 16, professor, elevado a menos meio. Exatamente. Então, professor, pode ser a mesma coisa assim, ó. Que 1 sobre 16 elevado a meio. Exatamente. Elevado a meio. Professor. Então, ó, aqui eu tenho 1 sobre meio é a raiz de 16, né? Então, 1 sobre a raiz de 16 é quanto? É 4. É verdade, professor. É 4. Então, eu tenho agora 1 dividido por 4, que vai dar quanto? 0,25. Tá? Então, o nosso Kp2 é igual a 0,25. ATM. Beleza? Não, não é nem ATM, né? Não tem unidade não. Então, nós temos o valor de 0,25. Beleza? Então, a alternativa letra B de bola. Bacana? Questãozinha bonita, né? Então, para começar a prova, nós temos aí uma questãozinha top de equilíbrio. Olha só. Equilíbrio químico. Beleza? Vá aguardando aí os conteúdos que estão sendo abordados. Beleza? Aguardo você na nossa próxima questão. Tá bom?